Coloque a mão no coração, feche os olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença. Nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, meu Deus, e por cada palavra, direção, mensagem que o Senhor tem enviado, a fim de nos levar a rompimentos, a crescimento, a maturidade. E isso o Senhor faz porque quer confiar mais em cada um de nós. Quer que sejamos pessoas relevantes, que vivamos uma vida digna, uma vida de impacto, uma vida admirável. E toda essa vida precisa começar a ser vivida internamente. Jamais seremos aqui fora se não formos primeiramente dentro. Então eu oro, meu Deus, para que rompimentos aconteçam, para que fortalezas sejam demolidas, padrões, paradigmas, crenças limitantes sejam, meu Deus, substituídas pelas crenças certas, pela verdade, por aquilo que está escrito. Eu oro, meu Deus, por uma renovação mental, uma ampliação mental. Amplia a nossa mente. Ajuda-nos, meu Deus, a expandir a nossa visão, o nosso olhar para nós mesmos, para a vida, para as circunstâncias. Se ainda, meu Deus, temos uma autoimagem negativa, se ainda encaramos as dificuldades e os problemas de forma negativa, meu Deus, se ainda olhamos para o Senhor de forma equivocada, eu peço, meu Deus, passa colírio santo nos nossos olhos, clareia a nossa visão e nos ajuda a enxergar tudo com clareza. Nos ajuda a enxergar quem o Senhor é, quem nós somos. Nos ajuda, meu Deus, a enxergar os desafios, os problemas, as dificuldades, as pressões, as correções, tudo de uma forma correta, da forma certa. Ajuda-nos a receber sempre a Tua palavra da forma certa, meu Deus, por convicção, jamais por condenação. Eu repreendo em nome de Jesus da confusão mental, eu repreendo toda seta demoníaca, peso, pressão, eu repreendo desânimo, eu repreendo em nome de Jesus toda desesperança, toda força demoníaca que quer nos convencer de mentiras, em nome de Jesus. Toda cegueira, toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, toda insegurança, em nome do Senhor Jesus eu ordeno que saia agora. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre nós, passa do Teu sangue sobre as nossas mentes, passa do Teu sangue sobre os nossos pensamentos. Senhor, nós sabemos que pensamentos têm presença, então todo tipo de pensamento que atrai uma força negativa, um peso, uma opressão, uma carga demoníaca, eu repreendo agora das nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. Toda angústia, tristeza, medo, desilusão, incredulidade, fraqueza, eu rejeito agora. Covardia, saia, em nome do Senhor Jesus. Senhor, está escrito que o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Está escrito que o justo, meu Deus, é intrépido, é corajoso como leão. Então, meu Deus, que este seja o nosso espírito, que este seja o espírito do Teu povo, do Ministério Mudança de Vida, de cada um de nós, líderes, obreiros, membros, todos, meu Pai, assim como na igreja primitiva, era um coração, a mente, todos, meu Deus, falavam a mesma língua, tinham o mesmo espírito. Meu Deus, nós sabemos que tudo é espírito. E Josué e Calebe adentraram a terra prometida e viveram a promessa, porque neles havia um espírito diferente. Havia o Espírito do Senhor, o Espírito da fé, da resiliência, da determinação, da coragem, da ousadia.
E eu peço, meu Deus, que esse Espírito tome as nossas vidas agora. Eu não sei que momento, que circunstâncias cada um vive. Eu não sei, meu Pai, o que está diante dela. Mas que agora, meu Deus, ela seja tomada por esse Espírito. Que os problemas, meu Deus, que pareciam ser tão grandes, as muralhas que pareciam ser intransponíveis, que agora, meu Deus, possuindo, se apossando do Espírito do Senhor, esses problemas, meu Pai, que são como montanhas, meu Deus, aos olhos dessa pessoa, sejam reduzidos a uma planície, virem pó, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por uma mudança de espírito, porque quando o espírito muda, a visão muda, o olhar muda, a forma de pensar, de agir, de reagir, muda, tudo muda, consequentemente, os resultados também mudam. E o que muda, o nosso espírito, meu Deus, é o envolvimento com a sua palavra, é o ouvir e dar crédito à sua palavra. O que nos impede de tomar o rumo errado, de pecar contra ti, de acreditar em mentiras, é saber, é conhecer a verdade e guardá-la no nosso coração, é encher o nosso coração do que diz a sua palavra. E eu peço que isso aconteça aqui, meu Deus, que essa pessoa receba e possua e guarde no seu coração a sua palavra, se encha da sua palavra, do que a tua palavra diz, porque nós somos aquilo que o Senhor disse nós somos, nós podemos aquilo que o Senhor disse nós podemos, nós temos aquilo que o Senhor diz que nós temos. Que ela creia nisso, que cada um de nós, meu Deus, venhamos a crer sem duvidar no que diz a sua palavra e jamais, meu Deus, ignorá-la. Se estamos em algum ponto, se estamos em alguma área ignorando a sua palavra, passando por cima, meu Deus, põe luz, nos incomoda, meu Deus, nos força e nos pressiona através da sua palavra, a mudar, a nos sujeitarmos ao Senhor, porque nós precisamos de graça, nós precisamos de favor, nós precisamos do Senhor conosco, e sabemos que o Senhor dá graça aos humildes, aqueles que se humilham, que se submetem ao Senhor, que se humilham debaixo da sua potente mão. Então, meu Deus, que haja essa humildade, essa submissão, essa rendição, essa disposição, meu Deus, de pegar a palavra e colocá-la em prática. E essa oração eu faço a começar por mim, meu Deus. Me guarda de ser um ouvinte esquecido, me guarda de estar aqui recebendo direções e tendo oportunidades, meu Deus, e desperdiçando. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Se há escama, se há cegueira, se há, meu Deus, uma falta de discernimento, meu Pai, arranca tudo isso agora, em nome de Jesus, e ajuda-nos a estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, aquilo que o Senhor nos mandou fazer, aproveitando ao máximo cada oportunidade, aproveitando os portais, passando por eles. Senhor, assuma essa reunião, eu preciso da sua ajuda para levar a tua palavra. Eu preciso que o Senhor assuma esse altar, meu Deus, porque eu não sou nada, eu não tenho nada relevante para passar de mim mesmo. Preciso do teu Espírito Santo. Então conduza e que o teu povo, que cada um que aqui está, que aqui veio, que está pela transmissão, saia melhor dessa reunião. E que toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Obrigado por essa oportunidade e obrigado pelo que vai fazer aqui hoje, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga: 10 vezes mais incomparável será o meu ano. Diga: eu creio nisso. Amém, graças a Deus. Vamos abrir novamente aqui em Salmo 27, versículo 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Vou repetir. Pereceria sem dúvida,
Ou seja, essa certeza ele tinha de que ele pereceria se não cresce. Se ele não cresce, ou seja, ele está deixando claro aqui que o que o salvou e que nos salva hoje também é o crer. Crer em Deus, crer no que Ele diz, crer na sua palavra. Nós precisamos crer no Deus da Bíblia, nesse Deus que foi ontem, que é hoje, que será eternamente, Ele não mudou. Ele fez o passado. A bispa ainda, no domingo, na abertura, né, falava sobre aquela palavra de Isaías. Até se conseguirem puxar aí rapidamente, pode colocar. Ela falava, né, exatamente isso. Que os céus já foram abertos. E Deus abre novamente. Ele faz de novo. O profeta disse, se os céus se abrissem. E ele mesmo lembra que o céu já foi aberto. Então o que Deus já fez, Ele pode e Ele quer fazer de novo. E nós precisamos crer nesse Deus que não mudou, nesse Deus que foi, que é e que será eternamente. A Bíblia é um livro, né, de histórias, de milagres, de reviravoltas, de mudanças, de viradas extraordinárias, de acontecimentos fora do comum, que falam de um Deus que não foi, mas que é, que sempre será. Então nós não podemos ler as histórias, ver o que Deus fez e achar, né, interessante, né, bonito, ficar emocionado, maravilhado com o que Ele fez, mas crer que Ele faz hoje de novo na vida daquele que crê. Amém, gente? Como nós acabamos de cantar, o Senhor, diga comigo, o Senhor pode fazer. Então Ele faz um caminho no meio do mar, de ossos soldados, traz vida ao que está morto, né? Ele faz, o Senhor pode fazer, e nós precisamos fazer essas declarações poderosas, chamar as coisas que não são como se já fossem, profetizar a glória dele nas nossas vidas. Então Davi deixa claro aqui que ele tinha essa certeza, que pereceria se não cresce, como ele creu que veria os bens do Senhor, ele pôde ver o socorro, o livramento, ele pôde receber a graça, o favor necessário para cada enfrentamento. Estamos falando de um homem que, por todas as situações que viveu, por tudo que enfrentou, está deixando claro que se não fosse a sua fé em Deus, na grandeza de Deus, no poder de Deus, né, a sua capacidade de olhar para Deus, ele teria sucumbido. Porque Davi viveu muitas coisas, enfrentou muitas situações, passou por muita coisa, e o próprio Senhor Jesus deixou claro que nós também passaríamos, que no mundo teríamos muitas aflições, mas ele disse, tende o quê? Tende bom ânimo. Ou seja, não desanime, não tome a forma do problema, não dê a resposta que o problema está pedindo, né? Não engrandeça o problema, falando do problema, não se entregue à tristeza, porque é o que o problema pede, as circunstâncias pedem, que você se entregue à tristeza, ao desânimo, ao medo. É o que o problema pede, é o que as circunstâncias pedem.
que você questione, que você se revolte, que você se entristeça. Mas o Senhor espera o que Jesus diz, que você tenha bom ânimo, que você seja forte, corajoso, que você tenha bom ânimo, muito bom ânimo, porque a alegria do Senhor é a sua força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Diga, quando eu sou forte, eu alegro o Senhor. O Senhor se alegra de mim. Amém? Quando você é forte, você alegra Deus. Por quê? Por que Deus se alegra com a força e não com a fraqueza? Porque quando eu digo que sou fraco, eu estou dizendo uma mentira. Quando eu me porto com fraqueza, eu não estou sendo a pessoa que Ele me criou. Eu não estou externando o que Ele colocou em mim. Deus não colocou um espírito de fraqueza, de medo, de covardia. Ele não te fez fraco. Diga comigo isso, Deus não me fez fraco. Ele te fez forte. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, não cabe na minha vida, na sua vida, fraqueza, oscilações, instabilidade. O que se espera de alguém que teme a Deus, que serve a Deus, que diz que tem Deus no seu coração? É isso, força, né? Ânimo. Deus não vive mal-humorado, Deus não é instável, não oscila. Tanto é que ele fala em Malaquias: por isso vocês não são destruídos, não são consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Ele é uma rocha eterna, Ele é estável. E Deus espera que nós também sejamos estáveis, que permaneçamos firmes na fé, inabaláveis na fé. E não que sejamos facilmente abalados e afetados pelos acontecimentos, pelas circunstâncias. E às vezes, a impressão que dá, a sensação que temos, é que muitos não têm o Senhor não têm Jesus como seu Senhor, como seu mestre. Porque não se parece com Ele. Porque não reflete a sua imagem. Porque não responde às pressões, às provocações, às tentações, como Ele respondeu. Jesus foi tentado. Jesus foi pressionado. Jesus foi perseguido, ferido, ofendido. E como Ele reagiu em cada uma dessas situações? Qual foi a resposta? Você vê Ele perdendo o espírito, se desequilibrando, ou aquelas ofensas, né, absurdas. Chamaram Ele de Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso mexeu com Ele? Isso ofendeu Ele? Não. Que nós já ouvimos, já aprendemos. Quem se conhece não se ofende, quem sabe quem não se ofende. Se alguém fala algo, né, que é verdade, eu não tenho que me ofender. Se aquilo é verdade, por que eu vou me ofender? Ainda que seja algo negativo, é verdade, eu não tenho que me ofender. Se não é verdade, muito menos. Né? Muito menos. Por que eu vou dar crédito ao que está sendo dito que não é verdade? Então Deus quer um povo forte. Deus tem trabalhado isso. A palavra de ontem, né, tinha como título: você é valente do Senhor. Diga, eu sou um valente do Senhor. O Senhor olha para nós e enxerga guerreiros. Ele enxergou em Gideão, que se via como o menor, o mais incapaz, né, da família mais pobre, o menor da sua casa. Ele enxergou um guerreiro. Ele se referiu a Gideão como um poderoso guerreiro. Então,
Ele olha para nós e não enxerga derrotados, fracassados, fracos. Ele enxerga pessoas poderosas, talentosas, né? Com muito potencial, com dons, com talentos, com tesouros, que podem estar escondidos aí, que não foram descobertos ainda, mas tem. A Bíblia diz que tem. Que ele colocou tesouros em vaso de barro. Você é um vaso de barro. Mas que esconde tesouros e potencial para realizar coisas poderosas, para fazer diferença no mundo, para brilhar nesse mundo de trevas. Agora, eu volto na expressão do Davi: pereceria sem dúvida se não cresce. Então, ele está deixando claro que o que o salvou, o que o fez prevalecer, diga, foi a fé. Por isso que Deus disse em Hebreus que sem fé, você pode fazer tudo. Se você não crer, se você não crer nele, não acreditar nele, não acreditar que ele é recompensador, que ele pode, que você não pode. É pela fé que nós somos justificados, é pela fé que nós somos salvos. Deus não quer que nos apoiemos em nós mesmos, em nossa capacidade. Ele nos fez capazes, Ele nos deu dons, talentos, mas Ele, a glória é dEle, o mérito é dEle. Ele é digno de tudo, de toda honra e toda glória. Então, se existe algo bom em mim, bom em você, eu tenho que atribuir isso a Deus, eu tenho que reconhecer que é dEle, que vem dEle. Como disse Davi, riqueza, honra, tudo vem de ti. Quem sou eu para dar alguma coisa, se tudo vem de ti? Então, quando a pessoa tem essa mentalidade, porque as palavras do Davi revelam o que havia dentro dele, né? A boca fala, o coração está cheio. Então, quando ele oferta aquela riqueza, aquelas toneladas de ouro, de prata, e ainda diz, quem sou eu para te dar alguma coisa? Mostra a humildade. Mostra, deixa claro que ele reconhecia que ele só era alguma coisa, e só tinha o que tinha, e só podia o que podia, porque Deus era com ele. Então, nós precisamos depender dele, crer nele. A fé foi o diferencial. A fé sempre foi o diferencial. Sempre foi. Na igreja nós vemos isso, que nem sempre, e a Bíblia fala isso em Eclesiastes, veio agora à mente esse versículo, a Bíblia fala que nem sempre os velozes vencem a corrida, os fortes, né, vencem a guerra. Nem sempre aqueles, né, aparentemente mais preparados, capacitados. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a guerra, os fortes nem sempre triunfam vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então, o que faz de uma pessoa diferenciada? Não é o que ela tem na carne, não é os seus dons, talentos. Mas não veio de Deus, veio de Deus, foi Deus que deu. E se eu me apoio nisso, eu fracasso. Mas se eu dependo de Deus e reconheço Deus em todos os meus caminhos, é onde eu prevaleço, né? É onde, mesmo diante de quem tem vantagens aparentemente, eu sobressaio. Quem tinha vantagens ali naquele embate de Davi e Golias?
Quem tinha mais vantagens visualmente, humanamente falando? Quem estava mais preparado para aquilo? Para aquela batalha? Golias. Ele foi treinado desde a mocidade, ele estava armado com escudo, com lança, com capacete, ele era bem mais alto, bem mais forte. Mas Davi tinha o que ele não tinha, tinha aliança com Deus. Ele tinha aliança com Deus, ele tinha um espírito diferente, um coração que agradava o Senhor. Tanto que ele foi escolhido por isso, pelo seu coração. Então nós temos que levar isso muito a sério. Porque às vezes o que está faltando não é nada aqui fora. É o espírito certo, é o coração certo. É uma convicção inabalável. Eu acreditar em Deus, acreditar em mim mesmo, acreditar no que a Bíblia diz a meu respeito. É o que está faltando em muita gente. Nada aqui fora, mas um rompimento interno. Diga, rompimento interno. Deus tem nos chamado para esse romper. Olha o trabalho que a bispa, que Deus, inspirou, colocou no coração da nossa liderança de levantar no ministério. 7 clamores para romper. Diga, eu preciso romper. Com o quê? Com o que nós precisamos romper? Com o que você precisa romper? Orgulho, inveja, medo, complexo, insegurança, arrogância, autossuficiência, vícios, malícia, deduções, uma boca suja, pesada, um falar negativo, murmurações, reclamações. Com o que nós temos que romper? Deus está nos chamando para um rompimento. É tempo de romper. É ano de 10 vezes mais. Deus quer que o seu povo, apareça. Que o seu povo, vamos lembrar daquela expressão lá do rei Dário, que mandou os 3 jovens para a fornalha. Acho que foi o rei Dário que usou essa expressão. Ele disse, servos do Deus Altíssimo, saiam para fora. Então Deus quer que esses servos do Deus Altíssimo saiam para fora, apareçam, resplandeçam a glória desse Deus, tanto em resultados poderosos, como uma atitude, uma postura na vida, exemplar, íntegra, irrepreensível, uma fé inabalável. Deus está nos levando, nos forçando a esse rompimento. Aqui em Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo, diga frouxo, fraco, diga vacilar, no dia da angústia a tua força será pequena. No dia da angústia, a Bíblia fala do dia da angústia, a Bíblia fala no dia mau. São nesses dias que as suas emoções te puxam para baixo. Nesses dias que, parece ter uma nuvem cinza sobrevoando a sua cabeça. E querendo te convencer do pior, de mentiras. Alguém já viveu esses dias? Esse dia de angústia, esse dia mau, esse dia nublado, onde parece que tudo está confuso, está escuro. Quem já viveu? Onde você pensa um monte de bobagem. Aliás, pensa não, que você pensar é uma decisão sua. É uma escolha que você pode, fazer ou não fazer. Mas os pensamentos vêm. Os pensamentos chegam. Vêm aqueles pensamentos demoníacos,
Você não tem jeito, você não vai mudar, você não é capaz, você não pode, não é para você, você nunca vai vencer, você nunca vai romper, você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar do outro lado. Já viveu esses dias? Cinzentos, escuros, onde as trevas querem, te confundir. São nesses dias que você tem que ter essa atitude aqui, ó. Se te mostrares frouxo, fraco, se você vacilar no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Por isso que a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. E diz mais, a Bíblia manda você fortalecer as suas mãos cansadas e firmar os joelhos vacilantes. Não está aqui esse versículo que eu acho que eu li na Bíblia mesmo. Então, firma os joelhos vacilantes, fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Foi dito no domingo, lembrei. Dentre tantas palavras, uma delas foi essa também. Fortaleçam as suas mãos. Diga aos desanimados de coração, não desanimem. Não desanimem. Então digam aos desanimados de coração, não desanimem. Mas fortaleça as suas mãos, quer dizer, não para. Não cruza os braços, não para de fazer o que está fazendo, de plantar boa semente. Não se entrega, não se curva aos joelhos vacilantes, não se curva, não se entrega. Ao contrário, se levante. Quantas vezes nós encontramos essa expressão na palavra de Deus? Levante-se, levante-se, levante-se. Levante-se, fique em pé, levante-se. O Senhor nos quer de pé. O Senhor nos quer de pé espiritualmente, emocionalmente. Ele quer você de pé, de mãos levantadas, de cabeça erguida. Isso agrada a Deus, Sorrindo em meio ao caos, como Abacuque, cantando depois de uma surra em praça pública, como fez Paulo e Silas. Lembra desse episódio? Imagina os hematomas, imagina o quanto estavam feridos. Imagina como estavam fisicamente, emocionalmente. Mas era perto da meia-noite, aqueles homens estavam cantando e louvando a Deus, orando e cantando hinos ao Senhor. Ou seja, não estavam tendo uma reação ali, comum, natural. Não estavam fazendo o que as circunstâncias pediam, mas estavam sendo intencionais, agindo de forma proposital, porque tinham bem firmados na mente deles o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? O que agrada a Deus, gente? Lamentação agrada a Deus, Choro, lamentos, murmurações, questionamentos, agrada a Deus. Expressões negativas, acho que vou parar, vou desistir, isso agrada a Deus. O que agrada a Deus então? Diga o fraco, eu sou forte. Você quer agradar a Deus? Quando você se sentir fraco, haja, como se você fosse uma muralha que ninguém pode atravessar, porque a Bíblia diz isso, que você seria, que Ele te faz forte como um muro de bronze. Deus falou isso para Jeremias, que faria dele uma forte, resistente, como um muro de bronze. Então, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer, inclusive, que tudo que nós passamos, e isso nós ouvimos no domingo, tudo que nós enfrentamos, nada é desperdiçado, tudo é aproveitado. Deus usa de todas as situações, acontecimentos, erros, para
nos moldar, nos lapidar, nos fazer melhores, nos aperfeiçoar. Deus, Ele aproveita tudo. Ele não desperdiça nada. Então, meu olhar para a vida, para os acontecimentos, precisa mudar. Até mesmo para os meus erros. Preciso parar de olhar para os erros que eu cometi, né? Com aquele olhar, não podia ter feito isso. Sabe aquele olhar negativo, de quem só enxerga aquilo como algo negativo, ruim? Mas isso não me trouxe nenhum resultado positivo. Pois bem, agora você está aprendendo com esse erro, e você pode usar da sua experiência, dos erros que você cometeu, para ajudar outras pessoas, e não aceitar mais nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhuma condenação na sua vida. Amém, gente? Não se mostre frouxo, fraco, porque senão a sua força vai ser pequena. A sua força vai ser pequena, ou seja, você não vai resistir. Aqui em Crônicas 12, 8, diz assim: da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi. Isso aqui é interessante, ó. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Aliaram-se a Davi em sua fortaleza, aonde? No deserto. Então, isso aqui joga por terra muitos argumentos furados, né? Você vê que Davi, ele atraiu pessoas quiseram se unir a ele, mesmo em circunstâncias, lugares difíceis. Vamos lembrar dos 400 homens endividados, de espírito desgostoso, que também se aliaram a Davi quando ele estava fugindo de Saul, se escondendo em caverna. Então, Davi não estava no seu melhor momento. Mas, com certeza, a maneira como ele estava lidando, reagindo, inspirou esses homens. Fez com que esses homens, né, admirassem Davi e quisessem estar com ele, desejassem o espírito dele, e se colocaram do lado de alguém, né, que era considerado inimigo do Estado. Então, olha só, né, o poder ali de influência desse homem. Pessoas seguem pessoas mais fortes do que elas. E esses homens viram força. Viram força. Os da tribo de Gade aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Não quando ele estava no palácio, liderando o exército, mas no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate. Guerreiros corajosos, prontos para o combate. Essa expressão também tem muito a nos ensinar. Esses homens estavam prontos para o combate. Nós não podemos nos preparar, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos. Por isso que algumas recomendações, né, e direções precisam ser levadas a sério. Né? Todos os dias, você tem que começar bem o seu dia, porque aquela expressão é verdadeira. Todo dia você tem um leão para matar, você tem um desafio para vencer. Todo dia você vai enfrentar situações. E você precisa estar pronto para o que você vai enfrentar, para o que pode acontecer, para os problemas daquele dia. Esses homens estavam prontos para o combate, porque quando o problema chega para muita gente, ele causa um impacto maior do que deveria causar.
Por que tem gente que teme, fala negativo, entra em desespero? Por que tem gente que quando recebe um diagnóstico, né, já pensa em morte? Como os discípulos, quando estavam lá em alto mar, e o barco, né, sendo fustigado pelas ondas, água entrando, né, quando a tempestade violenta chegou, pensaram que iam morrer, mesmo tendo Jesus com eles no barco. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa está na igreja, né? Ela tem Jesus com ela, mas ela não está preparada, ela não está com a sua mente pronta, ela não se preparou para os possíveis acontecimentos, enfrentamentos daquele dia. Ela não foi diligente, ela não ouviu a palavra, ela não começou bem o seu dia, ela não deu as primícias do seu dia ao Senhor. Que é o que a bispa sempre fala. Escorrega da cama, já agradece a Deus e já, né, tem ali o seu momento com Deus, ouvindo a palavra, ouvindo um programa, preparando a sua mente. Preparando a sua mente. Se você vive preparado, os problemas vão chegar, né? O seu envolvimento com Deus, seu relacionamento com Deus, não vai te privar das tribulações, dos desafios, dos problemas, mas vai deixar você bem preparado quando eles chegarem. A sua resposta vai ser outra. E com certeza a sua superação, né, a sua vitória será muito mais rápida. Né, às vezes uma situação se estica porque a pessoa não dá o que Deus está esperando dela. Né? Deus espera, Deus precisa de condições para agir, Ele está esperando uma atitude de fé, uma reação agressiva, Ele está esperando uma atitude que dê condições para Ele agir. E quantas vezes nós perdemos tempo ali, remoendo o problema, pensando no problema, pesquisando sobre o problema, né? Meditando no problema. Quantas vezes descemos ao inferno para depois nos levantarmos? Nos jogamos numa cama, pensamos bobagem, né? Passamos às vezes dias ali, remoendo aquilo, para depois, né, ouvir ali a palavra, receber uma palavra e nos reposicionarmos. Não poderíamos já de cara ter uma resposta que agrada a Deus? Não poderíamos? E será que não é o que Deus espera de nós, essa maturidade? Que Ele demonstrou, por exemplo, quando a notícia de Lázaro chegou para Ele? Alguém lembra o que Ele disse quando disseram que Lázaro estava doente? O que saiu de Jesus quando a informação chegou? Lázaro está doente. Alguém lembra? Qual foi a reação dele? Ai meu Deus, Lázaro está doente, e agora? Foi essa a reação? Qual foi a reação dele? Virou para o céu, por quê, Senhor? Lázaro, meu amigo, por quê? Essa doença não acabará em morte. Foi a primeira coisa que saiu dele quando a notícia chegou. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E ele fala ainda que estava contente por isso ter acontecido, ele não ter estado lá. Ou seja, ele ficou contente com uma situação, aparentemente, né, com uma notícia ruim. Você ficaria feliz se soubesse que alguém que você ama está doente? Sim ou não? Então, mas você não confia em Deus? Você não crê que Deus pode todas as coisas? Sim ou não, gente? Então você vê como a gente tem que amadurecer. Se você recebesse um telefonema, olha, fulano de tal tá doente, aconteceu tal coisa, qual seria a sua reação, a sua resposta? Eu vou ler esse versículo aqui, João capítulo 11, ele fala aqui,
no 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Eu estou contente com o que aconteceu. Eu estou contente com essa situação, né? Por quê? Porque ele cria que aquilo resultaria, terminaria em glória. Terminaria em glória. Isso não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu estou contente por não ter estado lá, porque se eu estivesse lá, mais do mesmo seria feito. Vocês veriam mais um enfermo ser curado, e ele propositalmente ficou mais 2 dias onde estava, para chegar lá, depois de 4 dias que ele já estava morto, para que todos vissem, inclusive os seus discípulos, que não há nada que ele não pode fazer, não há causa perdida, não há situação que ele não possa reverter. Então eu estou contente. Eu estou contente. Então olha, o que Deus espera encontrar no seu povo. Que espírito, que reação, que postura. Como devemos lidar, como devemos nos comportar diante das situações. Ele não quer o seu povo vacilando, temendo, duvidando, pensando bobagens, acreditando em mentiras. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, sabiam lutar com lança, com escudo e com lança. Diga comigo, tinham a bravura de um leão e eram ágeis, como gazelas nos montes. Na Almeida diz, seus rostos eram como rostos de leão. Seus rostos eram como rostos de leão. Ontem o bispo ainda colocou aqui a imagem do leão. Eu penso que deveríamos fazer esse exercício diário, de ficar olhando para o rosto de um leão. Está aí, ó, colocaram novamente. Ficar olhando para o rosto de um leão por alguns minutos, para você, né, se modelar, entendeu? Esse é o molde. O Senhor nos compara ao leão, a leoa, a águia, não a gazela. Da gazela nós temos que pegar, da gazela nós temos que pegar a sua agilidade, não a sua cara, não o seu rosto, entendeu? Volta para o leão, tira a gazela daí. Isso. Então, faz esse exercício. Coloca lá, faz um quadro, compra um quadro, coloca lá na sua casa, na sua sala. Porque nós temos que ter esse rosto. Nós sabemos que o leão não é o animal mais forte. Quem é mais forte? Quem tem mais força? O leão ou o elefante? O elefante. Só que o elefante, mesmo sendo mais forte, sendo maior, né, não tem consciência, não tem essa identidade, não tem essa consciência de que é forte, né? Então, o leão, ele é considerado o rei da selva, por quê? Porque ele tem atitude, porque ele acredita. Ele acredita que pode devorar um elefante. O elefante não acredita que pode enfrentar um leão. Então, pereceria sem dúvida se eu não cresce. Volto no Davi, por quê? Porque foi o acreditar, ele crer, que fez toda a diferença. Foi ele crer. Davi era um leão, enquanto Golias era um elefante. Mas Davi tinha certeza, tinha convicção. Você ouve ele falar com Saul, teu servo pôde matar um leão, pôde matar um urso, e esse filisteu vai ser como um deles. Você vê a convicção, a certeza. Então, Deus quer encontrar esse espírito, essa fé nos nossos corações. Esses homens de Gade tinham a bravura de um leão, tinham rostos de leão, e eram ligeiros como corças sobre os montes. Esses animais, né, são ágeis, são rápidos, e escalam montanhas.
Então Deus nos quer em lugares altos. Bravura, coragem, ousadia. É o que Deus espera encontrar em nós. E tem faltado isso em muita gente. Aqui em Crônicas 12, 14, todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100, e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Todos esses eram chefes, eram líderes. O menor valia por 100, o maior por 1000. E nenhuma pessoa chega nesse nível, sem fé, sem treinamento, sem foco. Ninguém se torna tão bom em algo sem dedicação, sem empenho, sem disciplina. Para chegarem nesse nível, de serem tão diferenciados, tão destacados, é porque havia foco, havia treinamento, havia autoliderança, obviamente, ambição, aquela decisão de eu não serei mais um. Quantos que têm essa decisão tomada? Eu não vou ser mais um. Eu não aceito ser mais um. E tem essa ambição de crescer, de ser melhor, de ir além, de fazer mais. Nós temos que ter esse espírito. E a Bíblia fala que eles atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda. Ou seja, atravessaram o Jordão que transbordava em todas as margens e colocaram os inimigos para correr. Então, nós vemos que o mar foi aberto para o povo passar, o Jordão foi aberto 2 vezes, nessa ocasião, o Jordão não foi aberto. Isso não foi um problema. Isso não impediu. Ao contrário, o Jordão transbordava, quer dizer, era o momento mais difícil para atravessar. E esses homens não olharam para as dificuldades. Esses homens não conheciam a expressão não dá, não tem jeito, não é possível. Está entendendo? Não consigo. São expressões que nós temos que eliminar, não do nosso dicionário, do nosso vocabulário, da nossa mente. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Elimina isso da sua mente. Tira isso de dentro de você. Porque você pode tudo em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, em todas as coisas em Cristo Jesus. Então, observe que eles não enxergavam a dificuldade. Tinham um objetivo, precisavam atravessar o Jordão, precisavam enfrentar seus inimigos. E olha só, eles atravessaram e ainda enfrentaram os inimigos, colocaram os inimigos para correr. Quer dizer, nada os impedia. Nada os impedia. Chegaram do outro lado, venceram, nada era uma barreira, nada era um impedimento. Eles tinham com eles. Aí você lê sobre os valentes de Davi, você vê que esses homens eram realmente homens que acreditavam no impossível, assim, não conheciam limites. Porque certa vez Davi expressou o desejo de beber da água, da fonte que ficava no acampamento dos filisteus. E os seus 3 principais guerreiros, eles arriscaram a vida entrando no terreno do inimigo para buscar aquela água para Davi. Então, por que fizeram isso? Primeiro, eu penso que o desejo de honrar aquele homem que fez tão bem a eles.
E o segundo, eles gostavam, eles aprenderam a gostar do desafio. Aquilo foi uma aventura para eles. Eles gostavam de desafio. Procuravam desafio. Né? Gostavam do difícil. Nós não podemos ser pessoas que fogem da dificuldade, do difícil. Jamais seremos como esses valentes se agirmos assim. Se fugirmos da dificuldade, se buscarmos fazer só o que é fácil, o que não exige, o que não demanda, né, esforço e coragem. Então o caminho é esse. Se eu quero ser uma pessoa destacada, diferenciada, eu tenho que querer assumir riscos e enfrentar as coisas difíceis e desafiadoras. Então, nossa vida pode transbordar de problemas como o Rio Jordão transbordava. Mas, ainda assim, se crermos, se tirarmos o foco do problema, da dificuldade, vamos chegar do outro lado, vamos derrotar os nossos inimigos. Porque se o nosso foco está em Deus, se eu olho para Deus, o Senhor é minha força. Se eu olho para Deus, eu não vou... O que o Davi disse quando enfrentou Golias? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi por ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Então, se eu tiro o foco do problema, olho para Deus, eu recebo, né, uma graça, uma força, uma unção, uma capacidade para fazer o que naturalmente, sozinho, eu não seria capaz. Então, muitos crentes nem cogitam enfrentar as guerras, porque, infelizmente, eles não foram treinados para enfrentar batalhas, mas para fugir delas, né? Para estarem numa colônia de férias. Então, não é uma questão do nível ou do limite dos testes e guerras. Ninguém pode argumentar dizendo que esse problema é maior, a pressão que eu estou vivendo é maior do que eu posso suportar. Não, é mentira. Deus não dá nada além do que uma pessoa pode suportar. Não tem tentação que seja maior que a resistência da pessoa, que a capacidade dela de suportar, de resistir. Então por que eu não consigo? Porque já houve uma derrota na mente. Se eu sofro uma derrota na mente, se o diabo me convence que não dá, não posso, não consigo, mesmo sendo possível, para mim vai ser impossível. Está entendendo isso ou não? Mesmo sendo possível, para mim vai ser impossível. Porque eu não acredito. Que eu já sofri essa derrota na mente. Então as nossas maiores batalhas, guerras, são travadas, são vencidas na nossa mente. Se o diabo domina a sua mente, ele domina a sua vida. Provérbios 4:23 diz isso, na linguagem de hoje: cuidado com seus pensamentos, pois sua vida será dirigida por eles, e o diabo sabe disso. Então, se ele conseguir a sua atenção, ocupar a sua mente com as mentiras que ele conta, se ele conseguir construir fortalezas na sua mente, você vai ser derrotado, manipulado por ele. Então nós temos que levar cativo todo o pensamento que não condiz com a palavra, que não está alinhado com a palavra, a Cristo, a palavra. O que a palavra diz? O que está escrito? É isso que eu vou fixar na minha mente. É nisso que eu vou acreditar. É uma questão de mentalidade, né? A questão é a nossa mentalidade, como fomos formados para olharmos para os testes, para as guerras. Muitos já nem cogitam enfrentar, já logo reclamam, porque aprenderam a olhar sempre dessa forma, negativa. É um padrão, reclamar.
falar que não dá, não está aguentando, que é difícil. Olha que interessante, em Atos 14, 22, na NVI, olha como os discípulos eram encorajados. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha que palavra de ânimo. Coloca novamente, por favor. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo. Aí você pensa, vai vir aquela palavra, né? Deus é contigo, né? Já deu tudo certo, né? E sei lá o que mais. Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Poxa, que palavra de ânimo, hein? De encorajamento. Né? Você toma posse? Não, pode tomar posse que é de Deus. É a palavra de Deus. Toma posse. Entendeu? Não pode rejeitar. Mas bispo, como eu posso, né, me encorajar ouvindo isso? Muitos já desanimam a ouvir isso. Por quê? Porque tem o olhar errado. Olham da maneira errada para os problemas. 1 Pedro 4, 12, diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Para de encarar situações, problemas, pressões e tudo mais como, o que está acontecendo? Está acontecendo que você está sendo moldado, está sendo lapidado. E Deus usa de pressões, correções, disciplinas, problemas, e pode até ajudar você a tirar o bem do mal, tirar lições de escolhas erradas. Então ele aproveita tudo. Então não se surpreenda, não tem essa reação, sabe aquela reação do rei de Israel, quando Naamã chegou com as cartas do rei da Síria? Naamã só foi pedir ajuda. E o rei já rasgou as vestes, e que é isso? Está querendo, né, arrumar confusão, entrar em guerra comigo? Já teve aquela reação desequilibrada. E o Eliseu questionou, mas por que essa tempestade num copo de água? Manda o homem para mim, manda ele vir até mim. Quer dizer, tem gente que recebe tudo dessa forma. Tudo que acontece já desequilibra, já afeta, já entra em desespero, já reclama, já murmura. É um padrão, é um vício comportamental. E a Bíblia nos mostra como devemos agir, como Jesus agiu. Enquanto os discípulos pensaram que ia morrer, Jesus estava em paz, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Quando ele disse que ia lá para ressuscitar Lázaro, se não me engano acho que foi o Tomé que disse isso, né? Nós vamos lá para morrer com eles, porque ele já tinha recebido ameaças lá. Nós vamos lá para morrer também. Então, tem gente que é isso. Jesus está falando que vai lá para fazer algo inédito, algo estrondoso, mas a pessoa está ali fechada naquela visão negativa, incrédula. Nós vamos lá para morrer também. Então, olha o olhar de Jesus e olha o olhar de alguns dos seus discípulos. Jesus falando de vida, de poder, de sobrenatural, e eles vão morrer com ele. É isso que vai acontecer. Já fomos ameaçados lá. Nós vamos lá para morrer também. Então, tudo uma questão de visão. 10 espias contaminaram toda a nação de Israel com o relatório negativo. E o que eles viram que Josué e Caleb não viram na terra prometida? No período que espiaram, os 40 dias. O que eles viram que Josué e Caleb não viram? Viram alguma coisa diferente?
Não. Os 12 viram a mesma terra, provaram do mesmo fruto, viram os mesmos gigantes. Josué e Calebe se concentrou na promessa. Josué e Calebe estavam totalmente focados no que Deus já havia dito, prometido, garantido, enquanto os 10, focaram nitidamente ali nas dificuldades, nos enfrentamentos e se empenharam em convencer e conseguiram, infelizmente. Toda a comunidade que não dava, não tinha jeito, que eram como gafanhotos, a eles, a eles mesmos e aos inimigos, que não era impossível. Mas tinha a voz de Deus ali, através do Josué e Calebe, dizendo: vamos entrar, a terra é nossa, é certo que venceremos. Optaram em ficar com o relatório negativo. Então, ao invés de absorver o negativo, absorva a palavra. Escolha, você tem essa liberdade de escolher no que você vai acreditar. Você pode acreditar em vozes negativas, pensamentos negativos, você pode acreditar em pensamentos, sentimentos, emoções, ou você pode acreditar na palavra, no que Deus disse. Você escolhe. Você pode acreditar naquelas sensações demoníacas, ou você pode acreditar no que Deus lhe prometeu. Você escolhe, você decide. Então, põe de novo para mim, 1 Pedro 4,12. Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês. O ouro é purificado no fogo, é provado e purificado no fogo. Então, nós também somos lapidados, moldados, trabalhados pelas situações, tribulações. Romanos 5, 3-5. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança, que é a fé, não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, podemos nos alegrar igualmente, se você voltar ao versículo anterior, diz que eles se gloriavam na esperança da glória de Deus. Agora vamos lá, se gloriar, se alegrar com a glória de Deus, isso é uma reação natural, Quando Israel voltou do cativeiro, no Salmo 126, estava com um sorriso de orelha a orelha. A boca se encheu de riso. Entendeu? E diziam: Deus fez coisas grandiosas por nós. Deus fez coisas grandiosas por nós. Quando o Senhor já fez, quando já aconteceu, é fácil sorrir. É fácil, nos alegrarmos e glorificarmos o Senhor. Mas Ele espera que eu faça isso antes. Que eu faça isso antes. No período ali do teste, no meio, que é o lugar do teste. Ele espera essa atitude. Em 1 Pedro 5,9, resistam-lhe permanecendo, firmes na fé. Pode colocar já na NTLH, por favor. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, não tem contradição aí, Depois de sofrerem por um pouco de tempo, mas que amor, cadê o amor desse Deus que permite esse sofrimento? Primeiro, que muitos dos nossos sofrimentos são resultados de escolhas erradas, fora de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver, com boa parte dos nossos problemas que nós mesmos fabricamos.
Segundo, que Ele usa de situações e permite situações, e você é a prova disso. Para não dizer todos, eu digo que a maioria que está aqui hoje, está porque algum problema, alguma situação, né, não te deixou alternativa, te obrigou, te forçou. Você se viu em desespero, você se viu em aflição, sem saída, sem ter com quem contar, e você correu para Deus. Fez a escolha certa. Ele é a saída, Ele é a resposta, Ele é a solução. Não tem outro caminho. Então, percebe como os problemas, muitas vezes, nos ajudam a encontrar o eixo, a nos colocarmos no caminho certo. Então, fazem parte, são necessários. Como o bispo Fernando diz, são as pedras que fazem parte do caminho. Nesse caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, e tem pedras nesse caminho. Tem tribulações, tem dificuldades, fazem parte. Continua para mim. O Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, e dará firmeza. Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Tem uma tradução, acho que eu li em outra tradução, que diz que Ele nos fará fortes. Se alguém achar essa tradução, não sei se foi a NBV que eu vi, mas diz isso, que o Senhor nos fará fortes. Então Ele usa das situações para nos fortalecer, para nos tornar fortes. Nós passamos por muitas coisas para adquirir experiência, maturidade. O Senhor está nos fortalecendo, através de cada situação, cada teste. O objetivo é esse, nos preparar. Nós estamos nessa terra sendo preparados para a glória, para viver na glória. Sabia disso? A terra é um treinamento para a eternidade. Então, encare as coisas da forma certa, jamais baixe o seu olhar. E se você perceber que isso aconteceu, que algum espírito aí de intimidação entrou e você está intimidado por algum pensamento ou atitude que você teve, seja lá o que for, reaja, levante-se, se reposicione, porque a alegria do Senhor é a tua força. Deus nos quer fortes. Deus nos quer fortes, né? E preparados para o combate. Eu finalizo aqui com João 16:33, eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições. Eu quero que vocês tenham paz, tá? Então, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês vão ter aflições. Parece contraditório também, né? Mas não é. Não é porque não termina aqui, vocês terão aflições. Ele diz, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E o que nós somos em Cristo? Mais que vencedores. O Espírito que o levou a triunfar na cruz, a vencer o pecado, a morte, o diabo, é o mesmo Espírito que habita em mim e você hoje. Então, tenham ânimo. Eu venci. Porque Ele venceu, nós podemos vencer. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu não sei como você chegou aqui hoje, espiritualmente, emocionalmente. Talvez esse dia tenha sido até o presente momento, um dia cinzento, onde o diabo quis confundir sua cabeça, quis te encher de lixo. Talvez muitos pensamentos vieram, mas você não precisa pensar,
em tudo que vem à sua mente. Repreenda, resista. Em nome de Jesus. Vença. Vença dentro. Nossas maiores batalhas são travadas na mente. Então vença essas guerras, esses conflitos. Como é que eu faço, bispo, para vencer? Se atenha à palavra. Se um pensamento não te dá esperança, ele não é de Deus. Ele não vem de Deus. Se você está se sentindo desanimado, o próprio Deus na sua palavra diz, nos manda dizer, né? Aos desanimados de coração, tenham ânimo. Você está desanimado, está frustrado, está desiludido, está pensando bobagem. A palavra manda você pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. O diabo quer a sua atenção, e Deus também. Deus quer que você só tenha olhos para Ele, que você viva para Ele, que você esteja o tempo todo conectado com Ele. A Bíblia não diz apenas para pensarmos nas coisas que são de cima, mas para mantermos o nosso pensamento nas coisas que são de cima. Não é só para pensar nas coisas que são de cima, é para mantenha os seus pensamentos nas coisas que são de cima. Toda instabilidade na vida, no comportamento, é resultado de uma mente sem controle, desfocada. Se a sua mente é instável, ora pensa uma coisa, ora pensa em outra, você tem mente dividida, Tiago disse, não receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque você vai se sabotar. Se você tem mente dividida, você vai se sabotar. Em algum momento você vai mudar de ideia, mudar de direção. Então você começa uma coisa, daqui a pouco para e começa outra. Não tem foco, não tem perseverança. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E só persevera, só vai até o fim quem permanece focado, quem acredita. Então, em nome de Jesus, expulse da sua vida agora todos os pensamentos, crenças limitantes, pensamentos que não te dão esperança. Expulsa toda apatia, todo desânimo, toda desilusão. Expulsa agora da sua vida essas vozes que querem te confundir. Em nome de Jesus, nós sabemos o que alegra a Deus. A alegria do Senhor é a tua força. Deus quer forte. Não aceite nenhuma intimidação. Lembra de Neemias, que tentaram intimidá-lo de todo jeito. E ele fala: você acha que um homem como eu deveria se esconder, deveria fugir? E é o que você tem que dizer para você mesmo agora. Aliás, dizer para o mundo espiritual, para o diabo ouvir: você acha, diabo, que eu vou me intimidar, que eu vou recuar, que eu vou fraquejar, que eu vou vacilar, que eu vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim? Não, eu não vou vacilar, eu não vou me entregar, não vou me curvar, não vou abrir mão, não vou ceder. Vamos, é isso que Deus quer ouvir de você agora. Eu vou crer até o fim, eu vou permanecer inabalável, eu vou olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, eu vou continuar correndo a carreira que me foi proposta,
Eu vou mudar o meu olhar para o problema. Ao invés de olhar como um problema, vou olhar como uma oportunidade. Ao invés do problema tirar o bem de mim, eu que vou tirar o bem do mal. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, meu Pai, vai passando do teu sangue sobre cada um, cada mente, cada coração. E mais uma vez, Senhor, eu quero ordenar que toda força do inferno, toda pressão demoníaca para roubar, para cegar, para confundir, para desanimar, para desacreditar, meu Deus, para minar as forças dessa pessoa, esse sentimento de incapacidade, esse medo, essa insegurança, essas vozes negativas, saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo peso, toda opressão, todo desânimo, toda fraqueza. Eu repreendo agora, meu Deus. E eu peço que esse espírito de coragem, de ousadia, de força, de bravura, de valentia, tome cada coração agora, tome cada vida agora. A tua palavra diz que os justos são ousados, são intrépidos como leão. Então, meu Deus, eu oro por esse batismo de ousadia, de coragem sobre mim, sobre cada um que está aqui. Derrama, meu Deus, essa unção de ousadia, esse espírito de ousadia. Leva cada um aqui a romper, meu Pai, meu Deus, a enfrentar e romper as situações que vinham prevalecendo, meu Deus. Se havia um jugo, meu Pai, algo prevalecendo, algo resistindo na vida dela, eu ordeno que essa força demoníaca, que esse jugo do diabo seja quebrado agora, que ela se levante, que ela olhe, meu Deus, para essa situação como Davi olhou para Golias, como alguém que não tinha a menor chance contra ele, porque ele tinha consciência do Senhor. Ele tinha consciência da grandeza do Senhor. Ele sabia que sem o Senhor não era nada, mas com o Senhor ao seu favor, ele era imbatível e podia tudo. Então, meu Deus, eu oro por essa consciência do Senhor, que ela tenha consciência do Senhor, de quem o Senhor é, da grandeza do Senhor, meu Deus. E não se curve, não baixe a cabeça. Que ela, meu Deus, não baixe o olhar. Que ela, meu Deus, tome a forma, que o rosto dela tome a forma do leão, do rosto do leão. Que nós possamos externar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou em nós, a força, o poder, a coragem, a ousadia, os dons, os talentos. Nós possamos externar, colocar para fora tudo aquilo que o Senhor colocou em nós, a pessoa que o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, eu quero que você diga para você mesmo aí. Começa a dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me fez forte, Deus me fez capaz, Deus colocou em mim dons e talentos, eu tenho potencial para ir além, para fazer muito mais. Eu quero que você diga para você mesmo: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, eu tenho visão, eu sou criativo, eu sou o melhor no que eu faço. Em nome de Jesus, vamos, diga, declara: eu sou maior que essa situação, eu sou maior que esses sentimentos, eu domino e eu não sou dominado mais. Eu tenho autoridade, eu tenho força, eu tenho visão, eu sou ousado, eu sou corajoso, eu sou capaz. Em nome de Jesus, faça essas declarações. Faça essas declarações. Se veja dessa forma. Não se veja como Israel se viu, como um gafanhoto, como um inseto, como incapaz. Se veja como alguém que pode ir muito além, porque você pode ir além. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus, por uma renovação mental, uma mudança de olhar. Que ela mude, meu Deus, a sua autoimagem, que ela se veja como o Senhor a vê, que ela acredite que ela é
o que o Senhor diz que ela tem, o que o Senhor diz que ela tem, que ela pode, o que o Senhor diz que ela pode. E que saia daqui, meu Deus, guerreiros valentes, pessoas preparadas para qualquer enfrentamento, pessoas prontas para o combate. Em nome de Jesus, que saia daqui um povo forte, preparado para todo tipo de enfrentamento e combate. Em nome de Jesus, um povo munido do Teu Espírito, da Tua Palavra. É o que eu peço, meu Deus. Em nome de Jesus, faz a Tua obra em cada um que está aqui. Que essa mensagem, meu Deus, não seja mais uma mensagem, esse culto não seja mais um culto, mais uma reunião. Que ninguém esteja aqui, Senhor, cumprindo com mais uma obrigação, mas absorvendo, retendo a palavra no seu coração e mudando o seu espírito, mudando a sua visão, mudando a sua postura, o seu comportamento e, consequentemente, os seus resultados. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu agradeço por mais essa oportunidade e por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Muito obrigado, porque eu creio que sai daqui verdadeiros guerreiros, valentes, homens e mulheres, corajosos, corajosas, intrépidos, intrépidas, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém.